Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor João Pereira e vamos para mais uma reflexão, mais uma mensagem da palavra do nosso Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4. Abacuque, capítulo 1, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim a palavra do nosso Deus. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa que essa mensagem ela atinja os corações de todos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, amigos e amigas, o tema da reflexão dessa manhã, ou do dia de hoje, é questionando Deus pelas coisas que estão acontecendo. Nós não conhecemos muito bem a respeito do profeta Abacuque, a Bíblia não fala muito, né, a respeito do profeta Abacuque, mas ele faz parte dos livros dos profetas menores, e nós podemos ver que Abacuque é um profeta de coragem, porque Abacuque, ele aqui nesse livro, ele questiona Deus, ele tem a ousadia, né, a coragem de questionar a Deus. E hoje, como naquela época, o mundo está vivendo seus dias difíceis, né? Hoje, principalmente, os dias difíceis que nós estamos vivendo, como a própria Bíblia já profetizou, né? Lá, se você vai lá para a carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós já podemos aqui sentir um pouco dessas coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Quando a Bíblia diz aqui em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 3, diz: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então nós podemos ver que essas coisas já estão acontecendo. Os homens cada dia mais estão violentos, a violência está aumentando assustadoramente. O próprio Jesus, ele profetizou isso há 2000 anos atrás, que essas coisas iriam acontecer, né? Então, e vai ficar pior, né? Você pode ver aqui, ainda nesse mesmo texto aqui de 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 13, Paulo já diz aqui que mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Então quem acha que as coisas vão melhorar com relação à violência está muito enganado. Os homens vão de mal a pior. E o próprio Jesus, ele profetizou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do versículo 8 e 2, ele diz assim, 8 a 12, ele diz: mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja que o que Jesus profetizou há 2000 anos atrás está hoje, irmãos e irmãs e amigos e amigas, evidentes em nossos tempos. Nós estamos vendo todas essas coisas acontecendo, a violência, a iniquidade aumentando, o amor esfriando, até a afeição natural nós podemos ver que tem diminuído bastante, né? A afeição natural, aquele amor que o pai sente pelo filho, a mãe sente pelo filho, pela filha, o filho sente pelo pai, o amor entre irmãos, isso tem esfriado bastante, né? Temos visto isso, e os seres humanos não têm mais a afeição natural pela própria espécie. O homem hoje mata por nada, né?
por coisas inúteis. Hoje se mata por um celular. A vida de alguém hoje vale menos do que um celular, vale menos do que qualquer outra coisa. Então é muito triste, podemos ver isso, mas é que o mundo está acontecendo. Então, devido a tudo isso, todas essas coisas que estão acontecendo, aí as pessoas têm perguntas que não querem calar, né? Talvez você que está assistindo esse vídeo já tenha se perguntado, tem questionado essas coisas, como questionado a Deus, perguntado a Deus por que essas coisas estão acontecendo. Eu já vi muitas pessoas dizendo, cadê Deus que não está vendo isso? Onde está Deus que não vê essa violência? Onde está Deus que não está vendo o mundo sendo assolado aí por essas enfermidades, por esse vírus? E cada vez mais aparecem coisas novas, já tem aí informações, estudos de que já tem um outro vírus sendo já estudado, que pode também se transformar em uma pandemia. Esse vírus o hospedeiro dele é o porco, e a qualquer momento esse vírus pode também ser transmitido por seres humanos. E já tem eu já vi uma outra reportagem, um outro estudo de que a peste bubônica pode voltar nos tempos atuais. E irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu vejo isso como o cumprimento, né, o cumprimento da palavra de Deus, quando Jesus disse que haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, em Mateus capítulo 24, versículo 7, que ele diz aqui: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então a palavra de Deus está se cumprindo, mas as pessoas se perguntam, por que Deus não age? Por que Deus não toma uma atitude diante disso? E no próprio texto, voltando para o livro do profeta Abacuque, a gente vê também Abacuque questionando Deus, né? Um homem de Deus que chega a questionar a Deus sobre a mesma situação em que ele estava vivendo naquela época. Porque naquela época Deus havia levantado os caldeus, que era um povo cruel, era um povo muito cruel. Existem relatos na Bíblia que os caldeus eles chegavam a matar as pessoas, e quando havia uma mulher grávida, ele abria a barriga das mulheres e tirava a criança de dentro da barriga. E alguns até chegam a arriscar de que a árvore de Natal, ela foi ideia dos caldeus. Por quê? Porque eles decapitavam crianças e pelos cabelos mesmo das crianças eles penduravam nas árvores, e aquela cabeça ensanguentada ficavam, né, na cor do sangue, e por isso as bolinhas vermelhas nas árvores de Natal. Eram homens cruéis, um povo que não tinha amor por nada, só tinha violência em seus corações. E Deus usou esse povo, permitiu que esse povo punisse o povo dele que era desobediente. Porque, meus queridos, minhas queridas, as pessoas sabem que nós só temos um Deus. E Deus, ele deixa bem claro que se nós quisermos segui-lo, se quisermos a sua proteção, o seu amor, ele está sempre conosco. Agora, se nós o deixarmos, ele também nos deixará. E quando ele nos deixa, os inimigos, né, o príncipe de Satanás, ele usa qualquer tipo de coisa para punir aquela pessoa. Você imagina aí uma ovelha que lá está num aprisco sobre os cuidados do seu pastor. O pastor está lá com seu cajado, olhando para que o lobo não venha e roube a sua ovelha, ou mate a sua ovelha. Então, se aquela ovelha foge do aprisco, de junto das demais ovelhas, ela fica à mercê do lobo. Então o lobo vai atacar. Então aquela ovelha não venha gritar depois, querendo a proteção do seu pastor, se ela mesmo fugiu do aprisco. Então assim é o povo sai da presença de Deus, foge de Deus, e depois fica questionando a Deus por que as coisas estão acontecendo. Então Abacuque, ele questiona a Deus pelas violências que estavam acontecendo, porque o povo caldeu estava massacrando o povo de Israel, o povo judeu. E nós, crentes também, nós questionamos muitas vezes o porquê de tudo isso que está acontecendo, porque muitos de nossos irmãos têm perdido a sua vida por conta da violência, têm perdido a sua vida por conta dessas enfermidades que estão acontecendo aí. E a gente muitas vezes chega a questionar, porque estamos vendo maldade por todos os lados,
cada vez mais crescente e Deus não nos responde, né? A gente às vezes se pergunta, por que Deus, o Senhor não responde a gente? Mas irmãos e irmãs, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele responde no seu tempo, no tempo da sua vontade. No tempo determinado por sua vontade, esse é o tempo que Deus responde. Mas as perguntas continuam, porque as pessoas sempre estão questionando a Deus, por que Deus não age em favor disso aí. Então vamos ver aqui algumas perguntas que algumas pessoas fazem e vamos ver aqui alguns motivos porque essas respostas ainda estão caladas. Então a primeira pergunta é por que Deus não acaba com o mal que está acontecendo? O próprio profeta Abacuque, ele aqui no versículo 1 e 2, ele diz: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Então veja que o profeta ele está aqui, Senhor, eu estou gritando, eu estou vendo a violência, e por que o Senhor não acaba com essa violência? Eu estou clamando. Então, no tempo do profeta Abacuque, como eu já falei, os caldeus ele massacravam o povo com tamanha violência que o profeta chegou ao ponto, né, a ousadia de não, Senhor, o que está acontecendo? Até quando o Senhor vai ver tudo isso? Até quando isso vai continuar acontecendo? E o Senhor não toma nenhuma atitude. No versículo 3 ele diz: por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Ou seja, a coisa estava muito feia, irmãos. E vamos olhar para o tempo de hoje, não há muita diferença. É claro que existem circunstâncias diferentes, né, do povo. Naquela época o povo estava realmente em guerra, estava sendo já escravizado pelos caldeus, mas nós estamos também em guerra. O inimigo, Satanás, está em guerra conosco, ele nos ataca de várias maneiras. Ele usa pessoas que não têm Deus para usar da violência, usar de todos os tipos das coisas. Ele usa a própria natureza, os elementos da natureza para assolar a humanidade. Ele usa agora, por exemplo, enfermidades, como a gente já falou isso em outras mensagens no livro de Jó, que o próprio Satanás, ele é quem provocou uma enfermidade, ele provoca muita coisa, ele pode levantar muitas coisas para assolar o povo. Então, esta é uma das perguntas que está na boca do povo, né? Por que Deus não acaba com todo esse mal que está atingindo a humanidade? Sabe por que, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, por que Deus não acaba com esse mal? Porque seria necessário também ele acabar com todos nós. Mas pastor, que coisa, né? Pois é, todos nós somos sujeitos à violência, à maldade. A gente muitas vezes nos achamos melhores do que os outros. Achamos que somos melhores do que os outros, mas nós nem nos conhecemos. A Bíblia mesmo diz no livro de Gênesis, Deus mostra aqui como é a maldade humana. Ele nos dá aqui uma ideia da maldade humana. No livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, ele diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Olha, Deus percebe, Deus, quem conhece o coração do homem é Deus. Muitas vezes até nós somos enganados pelos nossos corações. Nós queremos dizer que somos bons, mas nós não somos bons. Muitas vezes a gente tem até dificuldade para perdoar. Quando alguém nos faz um mal, algumas pessoas fecham o seu coração para aquela pessoa que fez um mal e nunca mais quer saber daquela pessoa, nunca mais perdoa, nem que aquela pessoa peça perdão. E às vezes quando perde, muitas vezes a pessoa vai lá e diz: não, tudo bem, está perdoado, mas sempre quando há outra coisinha, repete, passa em rosto aquele pecado que ele cometeu, que ela cometeu, ou aquilo que essa pessoa fez contra você, você sempre está passando em rosto novamente. Então isso mostra que você nunca perdoou. Por que você nunca perdoou? Porque você é má, você é mau. Porque nós somos maus, irmãos. Muitas vezes a gente acha que estamos bonzinhos, não. Por isso que Jesus disse que não há um bom, nenhum sequer. Bom só Deus. Quando até Ele é Deus, é claro.
Mas quando aquele homem chamou ele de bom mestre, disse, bom, só um que é bom, que é Deus. Então por que você se julga bom? Então a maldade existe hoje porque nós também somos mais. Se Deus, Senhor, acaba com a maldade no mundo, então Deus seria justo em acabar conosco também. O que a Bíblia diz aqui que e Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso chega ao ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o homem. O versículo 6 diz, então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pisou-lhe em seu coração. Já imaginou o tamanho da maldade do ser humano? Então não peça, não questione a Deus, não diga, Senhor, acaba com esse mal, porque seria necessário ele acabasse também com toda a humanidade. Nós não seríamos também excluídos, né, dessa destruição. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, é muito interessante essa carta aqui, eu gosto muito dessa carta, quando Paulo, ele diz aqui, a partir do versículo 9, Romanos 3, 9, ele diz, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram os inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, irmãos e irmãs, amigos e amigas, por isso que Deus não acaba com a violência, não acaba com a maldade no mundo, porque nós somos, a nossa natureza é má. O próprio Paulo diz, miserável que eu sou. Por quê? Porque nós somos pecadores. O pecado habita dentro de nós. Muitas vezes o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, como Paulo diz. Mas o mal que nós não queremos fazer, esse sim, nós fazemos. Então, meus queridos, é por isso que Deus não acaba. Essa é a resposta porque Deus não acaba com a maldade. Porque nós também somos mais. O versículo 13 ele diz, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor diante de seus olhos. Atentando para esse versículo aqui, 13, que diz, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Isso é muito comum. A mentira hoje gira constantemente nas pessoas. A mentira hoje parece que faz parte do diálogo das pessoas, que não é para ser assim. E muita gente acha que Deus não está vendo isso. Muitas pessoas mentem na própria casa, quando o telefone chega, manda alguém ligar, atender, diga que eu não estou, está mentindo. No trabalho, se for para mim, diga que eu não estou, está mentindo. Aí você acha que isso não é maldade do seu coração? Deus está vendo tudo isso, irmão, porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Então a maioria é pecadora, é homicida. Aí você diz, não, eu sou bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém. Será mesmo? Então vamos para o Evangelho de João. Você pode ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus ele fala a razão de muita gente não querer compromisso com Deus. A partir do versículo 19 ele diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que a maioria das pessoas são más e não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, não querem a salvação de Jesus, não querem o amor de Deus. Aí depois pergunta, por que Deus não está vendo tudo isso? Por que Deus não acaba com essa maldade? Por que Deus não acaba com essa violência? Por que Deus não acaba com essas enfermidades? Porque nós somos mais. Porque você é mau e não quer admitir isso. Eu nunca matei, eu nunca roubei. A maioria de nós, irmão, já matamos. Eu não sei nem quanto já matei. Mas calma,
não vai entender mal. Matar da forma espiritualmente, como a Bíblia diz aqui. Olha o que diz aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Ele diz: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, quando a gente odeia alguém, nós já nos tornamos homicida. Matamos aquela pessoa com o ódio que nós temos no nosso coração. Então, será que você nunca odiou? Ou talvez você não esteja odiando alguém e não quer admitir isso? Você odeia, não suporta nem falar de alguém. Eu não suporto, eu não engulo essa pessoa, eu não suporto nem ouvir falar dessa pessoa. Eu tenho um pavor, tenho um horror dessa pessoa. Então você é homicida. Você é homicida e não quer admitir isso? Aí diz, por que seu Deus não acaba com a violência? Então seria necessário ele acabar com você, que é homicida. Essa é a resposta da pergunta do porquê Deus não acaba com o mal que está acontecendo. A segunda pergunta é por que não há justiça? Por que Deus não faz justiça? Versículo 4, voltando aqui para o profeta Abacuque: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Ou seja, as coisas estão muito... está sendo invertido. As coisas se inverteram, né? Nós estamos vendo hoje, infelizmente, eu tenho assistido muitas reportagens de programas, né, de reportagem, e a gente está vendo aí a justiça totalmente distorcida. Solta um bandido perigoso, um mafioso, porque ele não pode ser contaminado com o Covid, e prende uma pessoa que pegou uma manteiga no supermercado para alimentar. Não estou dizendo que é correto isso, mas aquela pessoa que pegou só uma manteiga que vale pouco dinheiro está preso sem direito à liberdade. E quem roubou milhões, matou gente, traficante, político corrupto, estão soltos. Ou seja, a justiça está invertida. Quem defende a verdade, quem defende a moral é quem está errado. Mas quem defende a iniquidade, quem defende a maldade, a corrupção é quem está certo. Então veja que a justiça está distorcida e muitas vezes, por que Deus não age nisso? De qual justiça você quer que Deus faça? De qual justiça você quer? Porque Jesus, ele nos deu e deu à humanidade já muito na sua época em que ele estava em carne, andando aqui no meio de nós. Ele está vivo hoje em espírito e também no seu corpo, que é glorificado, mas nós não podemos vê-lo, mas ele está aqui. Mas quando ele estava andando no meio do povo, em que o povo poderia vê-lo, ele fala para a humanidade algo que a humanidade parece que esqueceu. Se você vai lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, olha o que Jesus diz aqui. No versículo 25 ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Aí olha o que ele diz no versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí você diz, por que Deus não age com a sua justiça? Porque o mundo saiu da justiça de Deus. As pessoas deixaram a justiça de Deus. Escolhe mais, porque Deus é justo. Deus, ele só quer o melhor para nós. Ele nos lidera com sabedoria para nos dar o melhor, mas o povo escolheu a justiça dos homens do que a justiça de Deus. Um exemplo disso nós podemos ver até lá no livro de Samuel, quando o povo, lá no profeta Samuel, o povo pede que Deus deixe de governá-lo. O povo chega para o profeta Daniel e diz, nós queremos um governo humano, não queremos mais ser governado por Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus é reta. Com Deus não tem esse negócio desse meio termo não, mas sim, sim, não, não.
Deus é justo. Então, se você comete um erro, você vai ter que ser punido por aquele erro. E assim mesmo, Deus ainda é misericordioso. Deus perdoa. Mas as pessoas não querem essa justiça, não quiseram essa justiça. Olha o que diz aqui no livro do profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, no versículo 4 ao 8, ele diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Agora, preste atenção, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Aí as pessoas dizem: por que Deus não faz justiça? Por quê? Porque o povo deixou a justiça de Deus de lado. O povo não quer a justiça de Deus. E quando se fala da justiça de Deus, critica logo: eu não admito isso. Quando alguém prega para outra pessoa, diz: meu amigo, minha amiga, Deus está dizendo isso na sua palavra. Eu não concordo, a palavra de Deus é mentirosa, a palavra de Deus é escrita de homem, eu não acredito na palavra de Deus. Então muitas pessoas não querem saber da palavra de Deus, deixaram Deus de lado, preferiram ser guiados por homens. Veja que eles preferiram um rei. Eles disseram a Samuel: nós queremos um rei que reine sobre nós, que nos julgue. Então o Senhor, ele deixou a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, para que nós possamos seguir os conselhos da palavra de Deus, porque na Bíblia tem os conselhos, tem os caminhos que nós devemos seguir, que Deus deixou para nós. Mas o que a humanidade tem feito? Tem rejeitado os ensinamentos da palavra de Deus, tem deixado todos os conselhos de Deus de lado. Por isso que a justiça de Deus não tem sido feita na vida deles. Olha o que diz aqui o profeta Jeremias, no capítulo 6. No capítulo 6 de Jeremias, o versículo 10, ele diz assim: ele diz: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Ou seja, as pessoas não querem ouvir mais a palavra de Deus. Deixaram a justiça de Deus, deixaram os conselhos de Deus. E ainda no livro de Jeremias, no capítulo 35, o versículo 15, olha o que a Bíblia diz aqui: e vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando, insistindo e dizendo: convertei-vos agora, cada um dos seus maus caminhos, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-lo. E assim ficarei na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinaste o vosso ouvido, nem me obedeceste a mim. Então o povo deixou de ouvir a palavra de Deus. O povo deixou o conselho de Deus para lá, de lado. Não querem saber da justiça de Deus. Aí agora ficam pedindo: Senhor Deus, cadê a sua justiça? Cadê esse Deus justo que não faz justiça? Deixaram a Deus, irmãos. Talvez você que está me assistindo agora nesse momento, você tem deixado Deus. Você não tem orado, você não tem lido a palavra, você não tem ido aos cultos. Eu sei que agora nós estamos em quarentena, mas mesmo antes você não estava indo mais à igreja. Talvez você nem tenha planos para retornar aos cultos. Porque você está afastado de Deus. Aí você quer que Deus seja justo com você. Ele vai ser justo. E ele está sendo justo. O que está acontecendo é devido à sua justiça. Porque se a pessoa deixa Deus, Deus também deixa. Em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 30, a gente conhece, algumas pessoas conhecem muito bem esse texto, eu conheço esse texto.
Esse texto é interessante porque ele diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, e os que me desprezam, serão desprezados. Então, se você honra a Deus, Deus vai te honrar. Mas se você despreza a Deus, você será desprezado. E não venha cobrar a Deus justiça, porque você está passando por isso, se você se afastou de Deus. Então, faça isso, meu amigo, minha amiga. Volte para Deus. Traga a sua família para Deus. Busque a Deus, você e sua família, para que a justiça de Deus seja favorável a você. E, por último, a última pergunta que as pessoas fazem diante de Deus é: onde está Deus que não vê tudo isso? Voltando para o profeta Abacuque, no versículo 13, ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Agora olha a pergunta: por que olhas para os que procedem aleivosamente, ou seja, fraudulosamente, né, com falsidade? Por que olha para essas pessoas que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, Senhor, eu sou teu servo, muitas vezes eu sou crente, eu sou uma pessoa boa, e as pessoas vêm mal, as pessoas mais e vem, chega e nos aflige, nos causa violência, e o Senhor não está vendo isso, Senhor? Ontem eu estava conversando com um colega e ele disse: rapaz, é triste, você compra uma coisa com seu trabalho, com seu suor, e vem um vagabundo e leva. Então muita gente diz: cadê que Deus não vê essas coisas? Por que Deus vê tudo isso e não age, né? Ou seja, o Senhor Deus, onde é que ele está? Porque as pessoas, onde é que está Deus que não está vendo isso? O profeta Abacuque diz que Deus está no seu templo, no seu santo templo. No capítulo 12, versículo 30, ele diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2,30. O Senhor Deus está no seu santo templo. Ele está vendo isso. Então, o que acontece, ou o que tem acontecido, é que o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, foi expulso, irmãos, das casas, das escolas, das leis, de tudo. Nós só vemos coisas que vão de encontro a Deus. As coisas que estão acontecendo hoje vão tudo de encontro a Deus. Querem tirar Deus de suas vidas. Eu tenho 54 anos, sou daquela época em que, quando se ia começar as aulas, nós fazíamos orações. Antes de começar, a minha professora, uma das minhas professoras, eu lembro muito bem, era uma crente na época, ela orava antes de começar a aula. E professoras que não eram crentes, eram de outras religiões, faziam a reza, rezavam antes, chamavam as pessoas para rezar antes de começar as aulas. E hoje isso é proibido, porque não, o nosso país é um país laico. Aí quer dizer que Deus não pode trabalhar ou agir em um país laico. Aí as pessoas, é como se dentro num país laico a gente não pudesse clamar a Deus. Ou seja, Deus não serve para a gente. Deus é igual a qualquer um outro, qualquer uma outra personalidade. Outro não, porque não existe outro Deus, mas qualquer outro nome. Deus é igual a qualquer uma personalidade que as pessoas adoram. E até ateus, eu vi essa semana uma reportagem dizendo que a Associação dos Ateus entraram na justiça para pedir que o presidente não falasse mais Deus acima de tudo. Meu amigo, minha amiga, você imagina, é por isso que a violência está aí. O povo tem tirado Deus, querem tirar Deus de suas vidas. Tira Deus das suas casas, tira Deus de suas escolas, do seu trabalho, da sociedade. Existe aí uma vereadora aqui em João Pessoa que fez uma lei, um projeto de lei para proibir a leitura da Bíblia antes de começar as sessões. Por quê? O que é que isso tem de mal?
Qual a maldade que a palavra de Deus faria ou é capaz de fazer antes de começar uma sessão? Aí diz, Deus está vendo tudo isso e não age. Por quê? Porque vocês têm expulsado Deus. Uma vez eu vi, há um tempo atrás, um comentário de um cidadão que chegou na frente de uma escola lá nos Estados Unidos, quando havia acabado de acontecer uma tragédia em que uma pessoa entrou e matou vários alunos. E eu vi um pai dizendo, cadê Deus? Onde é que está Deus que não está vendo tudo isso? E uma professora disse, Deus foi expulso dessa escola. Antes nós orávamos, antes das aulas, hoje nós não podemos mais. Não se pode mais falar de Deus. Então, Deus foi expulso de vários lugares, até do seu coração. Você quer que Deus veja tudo o que está acontecendo, mas não quer que Deus veja o que está dentro de você, dentro do seu coração, não é isso? Aí você fica perguntando, por que Deus não está vendo tudo isso? Deus está vendo. Mas a questão é que você expulsou Deus de sua vida. Até mesmo muitas igrejas têm expulsado Deus. Se você for lá para o livro do apóstolo João, na revelação de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que Jesus está diante da igreja de Laodiceia, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, a igreja de Laodiceia pôs Jesus para fora. Quantas igrejas hoje não têm colocado Jesus para fora? A estrela das igrejas hoje é o homem, é o pastor, é o apóstolo. Ele é que o apóstolo é quem é a estrela das igrejas hoje. Um apóstolo, um suposto apóstolo que não é apóstolo, com o seu lenço sujo de suor contaminado, de bactéria, e que muita gente vão lá receber esse lenço na sua testa, na sua cabeça, como se aquilo tivesse poder. As estrelas dessas igrejas são esses homens que agora não estão fazendo nada, que agora estão sem brilho algum, só brilho na falsidade, só brilho no charlatanismo, mas na verdade não brilha. Então as igrejas hoje estão assim, muitas têm lotado seus templos, expulsado Deus. As adorações nas igrejas não são para Deus, são para os homens. Muitos cultos das igrejas hoje são para agradar as pessoas. Hoje existe dança nas igrejas como se Deus quisesse assistir dança. Hoje existe tanta atração dentro de igreja que a palavra de Deus nem sempre é pregada. É tanta coisa que tem no culto hoje de uma igreja e a palavra de Deus, que é Deus que tem que falar, que é o convidado especial, é quem deve ser prioridade. É isso aí. Muitas vezes você vai para um culto, o culto começa, assim, são 2 horas de tantas atrações, aí quando chega já no final do culto, todo mundo cansado, aí o dirigente diz, pastor, o senhor tem aí 10 minutos para pregar. Então, isso é falta de interesse por Deus. Então não pergunte onde é que está Deus que não está vendo tudo isso. Deus está vendo. A questão é que se expulsaram Deus de suas vidas. E como quer que o Senhor Deus venha a seu favor se vocês expulsaram Ele de suas vidas? Então são essas, meus queridos, minhas queridas, as perguntas que a maioria fazem hoje. Por que Deus não acaba com o mal que está acontecendo? Porque não há justiça? E onde está Deus que não vê tudo isso? É preciso que o homem reconheça que são pecadores, inúteis, destituídos da glória de Deus e que precisam buscar a Deus. É preciso que os homens busquem a justiça de Deus em primeiro lugar. Como diz aqui em Abacuque 3, versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre Singionote. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Peça misericórdia a Deus, ore a Deus pela sua misericórdia. É preciso que os homens reconheçam que expulsaram Jesus de suas vidas. Mas ainda há esperança, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não é crente,
Entregue sua vida a Jesus. Busca Jesus para a sua vida, para a sua casa. Leve Jesus para a sua casa, para a sua família. Corra para os braços do Senhor Jesus, você e toda a sua família. Aí você terá força e alegria no Senhor, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo. Por isso que o profeta Abacuque, ainda no seu livro, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz, aqui até faz parte de um hino que nós cantamos, né, essa paz, ele diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então faça isso. Essa é a resposta que Deus quer dar para você. No tempo dele, ele vai agir a seu favor. É só esperar nele, orar a ele pela sua misericórdia. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela atinja os corações de todos que assistiram esse vídeo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.